Um dia calmo, um ótimo dia para ler os comentários do Psicocris. Vamos lá ver os comentários dos últimos vídeos. O Cristiano tem demorado muito para postar vídeos. Dislike. Poxa, um canal tão bom, comecei a odiá-lo. Dislike. Vamos ver quem comentou isso. Marco. Vai dar dislike, é? Vamos ver quem mais não gostou. Felipe. Caio. Diego. Vai dar dislike, é? Vai dar dislike, é? Vai dar dislike. Olá, pessoas! Meu nome é Cristiano. Começo dramático. Você está no Psicocris. Vamos falar hoje de Death Note? Não! Mas antes de entrar no assunto do vídeo, realmente demorou 2 semanas sem postar vídeos. Como eu disse em vídeos anteriores, sou psicólogo. Tenho atendido presencialmente e bastante online. Inclusive tenho atendido alguns pacientes que me conheceram aqui através do Psicocris. Então, a vocês o meu muito obrigado pela confiança e agradeço também as críticas positivas que tenho recebido pelo canal. Até porque se alguém comentar alguma coisa ruim, Death Note tá aqui, né? Brincadeira saudável, nem tão saudável assim, né? Mas, entrando no tema do vídeo de hoje, vamos falar sobre haters. O ódio na internet, o não gostar. Para falar de haters, vou usar o meu amiguinho hater. Quando falamos de haters, falamos de um assunto, fragilidade emocional. Hoje a gente vai falar dos castelos que são construídos na base do papel. Pessoas que qualquer coisa as atinge, as machuca e faz muito mal, e por isso eu preciso reclamar. Pessoas precisam ver que isso não está bem. Esse negócio eu tenho que fechar. Este canal não lança mais vídeos. Dislike. Quando falamos dos haters, o reclamar é positivo. Aquela reclamação gere algum tipo de mudança. Eu estou no meu trabalho e meu chefe grita comigo. Mas é normal, né? Ele grita com todo mundo. Não, reclame. Busque as melhores palavras para que da próxima vez que seu chefe grite, opa, comigo assim não. Tô falando no mesmo tom contigo, por que tá gritando comigo? Corro o risco de ser demitido? Corro. Porém, também corro o risco de que, ao não falar nada, aquele gritar evolua para agressões verbais cada vez piores. Então, o meu reclamar gerou uma atitude. Mas aí você foi desligado. A empresa tem regras éticas de até onde vai a ação de um gestor. Ele pode não gostar do funcionário, ele pode dar um feedback negativo em cima de uma atitude errada que aquele funcionário fez, porém, há um limite nos comportamentos que ele pode agir. Então, neste sentido, estou reclamando. Quando a gente fala do reclamar, o reclamar de hoje é diferente do reclamar de alguns anos atrás. Eu recebi algum produto e por algum motivo eu não gostei. Um fast food, um estabelecimento grande, uma loja reconhecida, para que aquela reclamação chegasse a outras pessoas que não as que eu conheço, eu tinha que entrar em contato com alguma emissora que escolhesse me ouvir, escrever uma carta para alguma revista ou jornal que alguém visse, ou gerar algum tipo de abaixo-assinado que chegasse a algum tipo de órgão que fiscalizasse aquele tipo de serviço. Ou seja, a reclamação para ganhar corpo exigia muito trabalho. E com isso, várias reclamações morriam já no início. Por que você não reclama disso? Escreve para o jornal. Mas só de pensar no trabalho que eu vou ter de escrever uma carta, ir até o correio. Antigamente tinha as caixinhas de correio em cada esquina, então
entregar ali, pagar pelo envelope, pagar pelo selo, esperar ali o prazo de repente de 15 a 30 dias, que muitas vezes a revista ou o jornal me pedia, para gerar aquela reclamação, para até então ela ser vista pelas pessoas. A reclamação nesse sentido, realmente a pessoa tinha que odiar algo ou realmente estar muito desprazerosa com aquilo para gerar uma reclamação. Mas não atende o telefone? Alô, é o Celso Russomano? Ô Celso, você tá bom, filho? Aqui é o Kleber Rosa. E eu liguei pra você porque deu um problema aqui no McDonald's e eu queria ver se você resolveu pra nós. McDonald's, onde nós compramos hambúrguer. Isso, o lanche. É que eu pedi aqui o lanche, que é o McLanche Feliz. Isso, o McLanche Feliz. Só que eu comi ele e ele tô triste. Aí eu queria ver como é que você resolveu pra nós, se eu posso chamar a polícia. Reclamação do consumidor. Hoje temos a velocidade da informação. Tudo é rápido. O acesso a alguma rede social, um streamer de vídeo, notícias, se tornou rápido, se tornou fácil, se tornou acessível. O X é que o ganhar voz também se tornou algo acessível. Quando eu escrevo algo, eu reclamo de algo, eu tenho que muitas vezes tomar cuidado, que os haters não tomam, que é se aquilo realmente me fez mal em algum modo, de algum modo eu não fui atendido com base no que eu deveria ser, ou se por algum motivo aquilo não cumpriu aquilo que eu esperava, as expectativas que eu criei, e com isso eu gero uma reclamação. Um exemplo, vou até uma pizzaria, amo pizza, então peço uma pizza de 4 queijos maravilhosa. E aí chega essa pizza de 4 queijos maravilhosa. Essa pizza chegou maravilhosa. Eu não consigo achar outro termo, porque maravilhoso realmente é o que define a pizza. Gostosa, bem trabalhada, o queijo derretendo, dá até água na boca. O queijo derretendo, mas o garçom ao me servir nada disse. Meu, como assim? O cara colocou a pizza aqui na mesa, colocou os pratos e foi para outra mesa. E eu tô vendo ali ele dando risada na outra mesa. Então quer dizer que meu dinheiro não é bom aqui? Eu fui desprezado, é isso? Eu não tive o atendimento que eu achei que eu deveria ter. Na minha concepção, o garçom deveria ter falado: e aí, chefe, a pizza da casa tá gostosa? Ter me agradado de algum modo. Ao não ter recebido isso, eu fico com raiva. E ao sair daquela pizzaria, vou queimar nas redes sociais. A pizzaria, 4 queijos e algo mais, tem um péssimo atendimento ao cliente. A comida foi maravilhosa, mas o atendimento em minha concepção não foi o que eu merecia. Então eu reclamo. Eu virei um hater, eu criei ódio de algo. Pode ser que naquele dia o garçom principal faltou e o cara da entrega está assumindo a entrega às mesas. Só que ele não é garçom, ele é o cara que faz as entregas. Então o modo de agir dele não é algo de acordo com o que se espera de um garçom, que é um serviço extra, que é ser paparicado. Eu não fui paparicado. Que raiva por não ter sido paparicado, porque eu vi alguém dando risada. Então quer dizer que alguém foi paparicado e eu não fui. A característica do reclamar pode tomar um caminho perigoso, que é quando a gente fala de fragilidade emocional. É quando eu construo uma fortaleza grandiosa, gigante, com muros altos, feitos de papel. Eu começo a criar uma rotina de que eu começo a criar a concepção de que qualquer coisa de algum modo me afeta. Ah, tem canais no YouTube. Eu gosto tanto desse cantor, Zezé, do Comitiva do Rock. O que é isso? Patrocina nós, Zezé. Zezé, do Comitiva do Rock. Nossa, mas esse canal tá falando mal do Zezé. Ah, é? Não. Eu gosto do Zezé, preciso defendê-lo com unhas e dentes. Dislike. Eu não acompanhei a notícia, eu não vi a crítica, se era uma crítica musical, se ela tinha algum embasamento.
eu tomei que ele estava de alguma forma ofendendo alguém que eu gosto e por isso eu preciso defendê-lo com unhas e dentes. Isso me desestabilizou. Eu realmente fiquei com raiva. E se neste momento alguém me chama, ô Cristiano, que foi? Nossa, que tá nervoso? Não tô nervoso. Fiquei nervoso. As opções que eu tinha, eu tenho, você tem e todos têm, é filtrar o conteúdo que chega até mim. Então, se eu gosto de determinado estilo musical, determinados tipos de vídeo, determinado tipo de conteúdo, vou buscar vídeos que trabalhem tal conteúdo, notícias que buscam tal conteúdo. Tem pessoas que parece que gostam de se penalizar. Eu vou assistir exatamente aquilo que eu sei que de alguma forma vai me desagradar, porque a minha curiosidade fala mais alto. E eu sei que eu vou ficar nervoso. Se aquela notícia, aquela informação, aquele vídeo não tem uma importância no meu trabalho, na minha vida, no meu relacionamento, no contato que eu tenho com os meus amigos, no assunto do dia a dia, porque eu estou vendo ele. Porque eu estou gastando o meu tempo odiando tal pessoa. Então, hater, falaram mal ali do anime que você gosta. Calma. Calma. Oh meu Deus, ele não desliga mais. Quando a gente fala do hater e eu utilizo o meu bonequinho como figura de linguagem, vamos relembrar nossos primeiros vídeos em que falamos de psicanálise. Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Não aguento, cara! Freud trabalha com a característica do id, ego e superego. Quando falamos de id, ego e superego, falamos do ego como sendo uma soma da minha personalidade, o id como as minhas vontades, os meus desejos, o meu lado mais primitivo, e falamos do superego como as regras que eu construo, a minha noção de certo e errado. O id e o superego estão em comunicação. O superego sempre vai me falar, olha, não faça isso, isso não é legal, é o que eu trabalho como característica moral. O id é o que eu quero fazer, as vontades que eu tenho, o tesão que eu sinto, as vontades, o que me realiza, o que me diverte. E os dois estão a todo momento em uma briga e um equilíbrio. Então, quando eu tenho uma característica de regra muito forte, eu acabo suprimindo os meus desejos. Quando eu me entrego totalmente aos meus desejos, a minha característica de regra acaba por diminuir. Quando a gente fala da característica do reclamar, do hatear, que é um termo que provavelmente não existe, porque hater veio do inglês de hater, eu te odeio, mas hatear é um termo que eu vou usar porque ficou sonoro. Quando vamos hatear, o X é que hoje eu não apenas tenho a facilidade de reclamar, eu também tenho acesso a outras pessoas que compartilham da minha ideia. Então, eu vou reclamar, vamos imaginar um parque, aqui de São Paulo, Ibirapuera. E o Ibirapuera, nas suas entradas, tem algumas agências de segurança. Em minha infância, quando eu ia com meu pai, o pessoal sempre nos cumprimentava na entrada. Mas, ao entrar no parque, o agente estava mexendo no celular, distraído, estava falando com alguém e não me cumprimentou. Primeira coisa que eu vou fazer em casa, vou entrar lá, página oficial do Ibirapuera. Nossa, na minha infância este parque era melhor. Eu começo a reclamar com base unicamente na minha percepção. E o X é que essa percepção pode afetar a minha opinião, a ponto de que eu comece a ver reclamação em tudo. Então, vou entrar em determinada página e aquela pessoa falou algo da qual eu discordo. Eu tenho a opção de vou entrar em um debate ferrenho porque eu tenho que vencer essa pessoa e mostrar que ela está errada. Vou simplesmente ignorar e passar para frente. Quando a gente fala do hater, existe um hater dentro de todos nós.
Essa característica do reclamar, ela é uma característica de qualquer um. Uma vez que algo na nossa concepção não esteja bem, iremos reclamar. O X é o valorizar da reclamação. É quando eu não separo se essa reclamação vale a pena ser feita. Eu simplesmente faço. O complexo de desenvolver uma rotina em que eu crie reclamações, eu tenho que reclamar, eu tenho que ser ouvido, eu tenho que ver se outras pessoas compartilham da minha raiva e do meu ódio, é que eu me torno cada vez mais frágil. Qualquer coisa passa a me atingir, qualquer coisa passa a me magoar com mais facilidade. E eu crio adversários imaginários. Eu crio pessoas, canais, notícias, celebridades, personagens políticos, figuras a serem vencidas. Eu tenho que lutar contra elas. E com isso, eu desestabilizo o meu emocional. Então, eu tenho a possibilidade de, ao ir dormir, acessar as redes sociais, ver uma notícia e dormir nervoso. O que não é algo positivo, acessar o celular à noite exatamente por conta disso. Assim como eu também tenho a possibilidade de deixar o meu celular ao lado e ter uma conversa com a minha esposa, brincar com meu filho, assistir uma série, ver se o Psicocris finalmente lançou outro vídeo. Eu tenho possibilidades para trabalhar com que a minha rotina seja mais sadia. Então, quando a gente fala do hater, a gente fala do cuidado que a gente tem em não virar este hater, em aprender a odiar tudo, a criar um comportamento em que tudo me ofende e eu tenho que responder a tudo, porque eu acabo ficando na defensiva, como se o mundo estivesse contra mim. E é cruel viver assim. Os haters que são tão odiados, em maioria sofrem. Pacientes que eu já atendi com características de hater, ou seja, de na terapia trabalhar o quanto alguns assuntos, algumas pessoas, algumas figuras lhe faziam mal, características de depressão, características desenvolvidas pela baixa autoestima. Quando eu começo a odiar algo, eu tomo que aquilo é capaz de me machucar. Então eu tenho que combater. Aquilo, de alguma forma, me ofende. Assim como temos que ter cuidado com o nosso lado hater, temos que ter cuidado quando topamos com um hater. Então, uma pessoa que respondeu de forma ignorante e ofensiva a um post meu, vou entrar em um debate. Quando eu crio um vídeo, uma publicação ou alguma piada, isso tem como objetivo alcançar o maior número de pessoas que compartilham da minha opinião. Em momento algum, eu tenho o objetivo de gerar uma indireta para o Joãozinho que está do outro lado do país. Mas o Joãozinho que está do outro lado do país compreendeu que uma palavra que eu usei foi extremamente ofensiva a ele. Temos nisso duas concepções. Devo tomar mais cuidado com as minhas palavras? Se isso ofende várias pessoas, sim. Ou o Joãozinho também pode parar para pensar se realmente ele se ofendeu com aquilo de forma aleatória ou se eu realmente tive o objetivo de ofendê-lo, mesmo não o conhecendo. O mal de criar esse comportamento é que a gente cria inimigos imaginários. E o X não é apenas criar inimigos imaginários, é estar constantemente em luta com tais inimigos. Então, um personagem que está sempre com raiva de tudo. Pato Donald, eu estava aqui e aquele menino me fez ficar com raiva. E quando eu fico com raiva, isso me dá muito ódio. E quando eu estou com ódio... Me desestabilizei emocionalmente. O Pato Donald é um personagem que, ao mesmo tempo que tudo o desestabiliza, o reclamar para ele é muito fácil.
É muito simples. Há vários episódios em que o simples pegar de uma noz numa árvore é o suficiente para que ele crie naquele esquilo um inimigo mortal. Então, quando a gente trabalha psicanálise do id, do ego e do superego, é porque, com o tempo, passamos a ser recompensados ao reclamar. Eu reclamei de tal assunto. Nossa, o João também, ó, ele não gosta. A Mariazinha também, ela odeia. O Lucas quer que morra. Nossa, Lucas, não era assim também, né? O Felipe também não gostou, ele disse que eu tô certo. Realmente aquilo é uma porcaria. Na minha concepção, então eu estou certo. Fui recompensado. O meu ego foi alimentado. Então, quando a gente fala da característica do hater, a gente fala também da característica de fragilidade emocional e da necessidade do fortalecimento emocional, que não é um fortalecimento da musculatura cerebral, como disse em alguns vídeos. Virei hater. Brincadeira, mas não é não. Quando a gente fala do fortalecimento emocional, é exatamente compreender dentro da minha rotina quais são os comportamentos que eu estou criando que acabam tendo peso direto sobre os meus pensamentos. Por vezes eu estou triste porque eu escolhi seguir vídeos e pessoas que, em suas palavras, tornaram o mundo algo tão detestável que, nossa, que porcaria de mundo que eu vivo. Ao invés de compartilhar a opinião de outras pessoas que também vivem neste mundo e conseguem me mostrar esse lado maravilhoso. Trabalhar o fortalecimento emocional é exatamente pensar que pensamentos moldam comportamentos e comportamentos fortalecem pensamento. Então, o odiar, ele é fácil de ser feito. Característica de marketing. Quando eu gero uma propaganda, se as pessoas gostarem, eu ganho um sorriso, eu ganho um joinha. Mas, se eu fazer com que pessoas criem algum tipo de ódio, eu também vou fazer com que pessoas venham em defesa do que eu postei. E com isso, eu faço essas pessoas espalharem a minha marca sem grande gasto. Então, eu utilizo, de repente, um assunto polêmico. Eu utilizo, de repente, um tema que é sensível à maioria. Eu uso de uma figura, de um cantor, que eu sei que vai gerar polêmica. E através dessa polêmica, das pessoas que vão odiar e das pessoas que vão odiar quem odeia, eu vou ter uma grande campanha. As pessoas fazem uso dos haters. O hater, ele acaba sendo uma massa de manobra para muita coisa. Nós acabamos sendo utilizados para muita coisa sem perceber. Trabalhar o fortalecimento emocional é trabalhar também para que a nossa rotina seja mais sadia e para que tornemos mais donos de nós mesmos. Vamos voltar à rotina, galerinha, tentando lançar aí vídeos semanais. Agradeço ter chegado até aqui. A vocês, um meu grande abraço.